Salve, guerreiras, guerreiros e seguidores do canal. Mais um super episódio do B2B 4.0, este programa que é realizado pelo CT Segurança, o maior hub de negócios e treinamento do setor na América Latina. Eu sou o Zé Roberto, CCO da Techboard Latam, e estou aqui junto com o meu brother, meu super brother Daniel Antico, sócio da Actavox, para falarmos sobre gestão de vendas, negócios, marketing, networking, cerveja, né, Daniel? E muitos outros temas. Sempre. O nosso objetivo com o B2B 4.0 é democratizar o conhecimento para valorizar o nosso mercado. Então, bora trabalhar, meu brother Daniel. Tá pronto? Bora trabalhar, meu brother. Você não convida, você me convoca. Salve, apaixonadas e apaixonadas por vendas! Estamos aqui para mais um B2B 4.0. Felizaço, como sempre, né, brother? Mais um programa, agradecendo sempre aí ao CT, o maior hub de treinamentos e de negócios do segmento na América Latina, de nos permitir fazer esse programa que a gente se empenha, faz com amor, com carinho, com dedicação, sempre buscando democratizar o conhecimento. Brother, o tema hoje é bacana, hein? Qual é o tema, brother? Estimula a gente, viu? Estimula a gente. Esse mexeu. O nosso tema de hoje é equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Se existe ou não, quem vai falar desse assunto é um especialista que tem muito conhecimento e experiência para democratizar o conhecimento sobre isso, que é o Rafael Perobelli. Mas eu deixarei você fazer a apresentação inicial, meu brother Daniel. Boa, meu brother. Bom, eu sou o primeiro da fila para aprender, já que o Rafa está disposto, vou chamar de Rafa, uma pessoa que eu admiro, que eu adoro e que me ensina muito, certamente vai democratizar aí o seu conhecimento com a nossa audiência. Rafa, bem-vindo, Rafael Perobelli, gerente de produtos da P&G. Rafa, seja bem-vindo. Sei que você está numa transição, numa baita de uma correria, mas fez questão de participar, está super feliz, agradeço bastante. Se apresente, conte um pouquinho aí para a nossa audiência quem é o Rafael Perobelli, o querido Rafa. Boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui, ter recebido esse convite, uma honra poder participar aqui do programa de vocês. O Dani falou, pode chamar de Rafa, eu vou chamar de Dani, para chamar de Daniel ou não? Pode chamar de Dani. Nada. É nóis. Aquele apelidinho que só você sabe, pode também. Pode também. Deixa para o final. O pior é que eu não tenho nenhum apelido para o Dani, mas o maior apelido que eu já criei na minha vida e que eu tenho o maior orgulho é o do pai do Dani, né? Que era o meu tio Barata. O pai do Dani era... para quem não sabe, o Dani é meu primo, né? A gente é da mesma família e eu coloquei o apelido de Barata no meu tio e pegou em todos os cantos para onde ele foi na vida, ele carregou esse apelido e é um dos orgulhos que eu tenho. Também. Primeiramente, mais uma vez agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, falar desse tema que eu gosto bastante também, que é um tema que eu tenho me aprofundado cada vez mais, contar um pouquinho da minha história. Eu tenho uma carreira aí de aproximadamente 16 anos, sempre voltada para a indústria farmacêutica, que acho que é uma área que se conversa com muitas outras, né? Sempre fui da área comercial também na indústria farmacêutica, até esse meu novo desafio que eu vou falar também. Fui durante 10 anos, trabalhei como propagandista, depois fiquei mais 6 anos como gerente de treinamento, né? Que é uma posição muito comum e muito específica na indústria farmacêutica, que é o gerente de treinamento de força de vendas, né? Como a gente fala de medicamento, como a gente fala de relação do representante com o médico, né? Nós não vendemos para o cliente final quando você pensa na indústria farmacêutica. Seu cliente final é o médico e a sua venda é a prescrição desse médico. Então, não deixa de ser uma relação comercial, mas é uma relação com desafios diferentes. O representante ele tem que ter muito conhecimento técnico dos produtos para debater ali de igual para igual com o profissional da saúde. Então, essa posição de gerente de treinamento de força de vendas é muito comum na indústria farmacêutica
e eu fiquei durante 6 anos nessa posição, treinando aí o time todo do Brasil, todos os propagandistas do Brasil. E faz 3 meses que eu brinco, né, que eu fui para o outro lado da força, que eu sempre fui da área comercial, e faz 3 meses aí que eu aceitei um desafio, e agora eu estou na área de marketing, trabalhando como gerente de produto na P&G, na Procter & Gamble. Então tem bastante coisa para a gente conversar. Espero poder contribuir no meio desse canal aqui com conteúdos tão gabaritados. Espero que eu humildemente possa contribuir também com vocês. Falha no microfone, lógico, agora foi. É o de sempre, né, Daniel? Já contribuiu. O meu estava mudo? Não, o meu. do Zé. O meu, eu estou empolgado aqui ouvindo você, desliguei para não atrapalhar. De repente vou falar, cadê o microfone? Só porque faz parte da história entre vida profissional e vida pessoal, você já quer entrar em módulo zen e dar uma cochilada? Certeza, vou aproveitar. Rafa, então vou chamar de Rafa. Para a gente começar a entender bem esse tema, nós vamos começar, como a gente sempre fala, né, brother, pelo óbvio, né? E já pegar o embalo da conversa. O que é equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? Como é que você pode abrir esse tema para a gente? O que é? Bom, acho que temos várias formas de definir o que é esse tema. A primeira que eu sempre falo é que é uma coisa muito difícil. Esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional é uma coisa muito difícil, mas é possível, né? E eu acho que ele é fundamental, cada vez mais, na rotina que a gente vive, um momento onde hoje o mercado, em todas as áreas, exige muita produtividade. Então, em contrapartida, a gente não pode deixar nossa vida pessoal de lado, porque quando você está com uma vida pessoal equilibrada, quando você consegue achar esse equilíbrio, as chances de você poder contribuir ainda mais no seu trabalho, na sua vida profissional, são ainda maiores, essas chances. Então, eu acho que é uma coisa fundamental, eu acho muito importante que as empresas estão trazendo isso para o debate nos dias de hoje. Existe uma diferença muito grande entre ser produtivo ou ser uma pessoa que trabalhar muito é diferente de ser produtivo, né? Então, quando você acha aí o caminho dessa produtividade, fica mais fácil de você conseguir esse equilíbrio, esse balanço entre a vida pessoal e profissional. E para mim também, fundamentalmente, é uma questão de saúde. É uma questão de cuidado pessoal, de saúde, e de você vai ter muito mais tempo a sua carreira vai ser uma coisa muito mais longeva se você cuidar desse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Muito legal, Rafa. E pegando esse gancho, na tua apresentação, você nos contou que assumiu uma função nova. Foi para o outro lado da força, né? Saiu de treinamento da área comercial, vendas, para essa área de marketing como gerente de produto. Ser promovido certamente te trouxe muitos desafios. Como é que você, nesse momento, consegue manter esse equilíbrio? Divide com a nossa audiência como é que está essa adaptação e o que você tem feito para se empenhar para um engajamento, para esse ramp-up o quanto mais rápido possível para a função nova, mas mantendo o equilíbrio na vida pessoal, o seu lazer, as coisas que você gosta de fazer também fora do trabalho. Olha, eu acho que como toda atividade nova que você começa a fazer, ela tem um lado muito difícil, né? Não sei se difícil é a palavra, mas desafiador e difícil também, né? Porque são coisas novas e aprender coisas novas leva tempo. E quando você assume uma nova função dentro de uma empresa, é como, fazendo uma analogia aí que não foi eu que inventei, todo mundo já deve ter ouvido muito, né? Você aprender a dirigir com o carro andando, porque você precisa aprender a dirigir, mas o carro precisa chegar no destino final. Você não pode encostar ele ali num cantinho, ter um tempo para aprender a dirigir para depois começar. Não, as coisas vão, os projetos já existem, você precisa tocar o que já está rolando, o que já está acontecendo. Então, eu acho que o maior desafio é essa carga de coisas, é você administrar essa carga de coisas novas que você tem para aprender.
No meu caso, especificamente, como eu mudei de área, né, eu saí da área comercial, porque mesmo em treinamento eu ficava embaixo do guarda-chuva comercial, e agora indo para a área de marketing, tem muitas coisas que eu preciso aprender da rotina do trabalho de um marqueteiro que são básicas, e às vezes você perde tempo para aprender o básico, né? E isso acaba sendo um desafio também. Então, eu acho que o que mais me ajudou, o que mais tem me ajudado, porque faz 3 meses que eu estou nessa nova função, posso dizer que eu ainda tô aí num momento numa curva de aprendizagem muito grande. O que mais me ajudou foi a conversa franca com o meu gestor na definição de prioridades. Porque quando eu peguei, pode parecer meio óbvio, né? Definir prioridades, mas é você realmente fazer isso de uma forma eficaz e de chegar para o meu novo gestor e alinhar reuniões com eles de status do tipo, olha, o que a gente vai focar agora, o que eu vou focar nessa semana, porque quando eu me deparei com a carga de coisas que eu precisava aprender para essa minha nova função, você entra em pânico. Parece que você imagina uma tela de internet aberta, uma tela ali do Google Chrome aberta, parece que tem 250 janelas ali para você gerenciar. E você não vai conseguir fazer isso. Então você tem que tem que alinhar as expectativas com a empresa, com o seu gestor imediato, de quais dessas janelas você vai gastar a sua energia naquele período e escolher o que priorizar tem sido o que mais tem me ajudado e tem sido a coisa mais importante nesse primeiro momento, porque a minha primeira sensação foi de pânico, né? Do tipo, meu Deus, eu preciso aprender tudo isso. Mas a partir do momento que eu consegui definir, é aquela história de você pegar uma coisa grande e dividir em pedaços menores, né? É isso que eu estou fazendo. Tem tido um bom resultado, obviamente. Eu falo que os dias todo mundo vai ter aqueles dias de muito trabalho que você precisa estender horas depois, além do expediente, para terminar alguma tarefa e tal. Mas eu acho que uma das formas de você medir o sucesso do seu equilíbrio, o sucesso da sua produtividade, é quando esses dias de trabalho extenso eles se tornam uma exceção e não uma regra, né? Obviamente que situações extremas vão acontecer, você vai ter que se dedicar mais do que você, entre aspas, deveria ou gostaria, mas definindo bem as suas prioridades e sabendo bem aonde você quer chegar, quebrando os objetivos em objetivos menores, eu acho que esse tem sido o caminho que tem me ajudado bastante nesse começo. Muito legal. E numa multinacional isso é bem aceito, Rafa? Olha, hoje, trabalhando na P&G, eu acredito que a P&G, é óbvio, né, que eu estou falando em nome do profissional Rafael, não tenho procuração para falar em nome da empresa, mas a P&G é uma empresa que ela investe muito e trabalha muito forte em cima destes conceitos, né? Inclusive, eu faço parte de um pilar a gente chama de pilar de cultura dentro da P&G, onde um dos nossos focos, um dos temas de trabalho é a gente estimular nos colaboradores esse equilíbrio, essa busca por esse equilíbrio. Então, eu acho que o fato da P&G ser uma empresa que está investindo muito nisso, com treinamentos, palestras, a gente sempre traz pessoas para serem entrevistadas sobre esse tema, de como conseguir uma produtividade que faça com que você consiga esse equilíbrio. Eu acho que essas empresas de um porte de uma P&G, eu poderia aqui citar muitas outras grandes multinacionais ou até nacionais, elas tomarem a frente nesse tipo de ação, elas servem como exemplo para outras empresas de médio ou pequeno porte. Tem muitas empresas que se espelham nos modelos dessas grandes companhias. Então, hoje eu fico muito feliz de fazer parte desse pilar dentro da P&G, de trabalhar forte no spread, né? no engajamento do time com essa cultura. Não adianta nada você fazer uma palestra sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional e nunca mais tocar nesse assunto. É um assunto que tem que ficar vivo, tem que ser contínuo, né? Tem que ser uma educação continuada. A gente tem que manter essa chama acesa. E a P&G investe muito nisso, trabalha muito forte com isso, e eu acho muito legal que ela sirva de exemplo aí para
muitas outras empresas conseguirem. E você, nesse pouco tempo nessa função, você já é um multiplicador desse tipo de ação dentro da organização, porque Sim. Você tem pouco tempo nessa função, pelo que você falou. Não, na empresa, já tem uma experiência. Você já tem você trabalhou com treinamento, já tem essa capacidade toda de fazer essa disseminação, né? Como é que você tem feito isso? Já está participando como um multiplicador? Já, porque esse pilar que eu faço parte, né? Esse pilar que a gente cuida desses temas, basicamente são 3 temas assim que a gente fala, né? De growth mindset, que é dos funcionários terem uma mentalidade de crescimento, de aprendizagem, de entender que ninguém sabe de tudo, de ter realmente essa mentalidade de crescimento. Esse é um dos pilares. E o outro pilar mais importante é esse de balanço aí, de balanço entre vida pessoal e profissional. E esse pilar ele é uma iniciativa do RH, então ele já existe há muito tempo. Eu já faço parte deste pilar há mais de um ano, independente da função que eu exerci, da nova função, eles não estão correlacionados. É um pilar, é um trabalho totalmente fora dos meus assignments aí da função que eu exerço hoje. É um trabalho paralelo que a gente faz. Mas, de toda maneira, é um apoio forte para a empresa, porque você tem a experiência da estrutura já, né? O pessoal todo que você atua, né? Sim. Isso, com certeza, essa experiência eu acabo conseguindo trazer, principalmente dessa parte de treinamento, de gerar engajamento através de treinamentos, de palestras, de workshop. Essa é uma bagagem que a gente aprende muito quando está gerindo aí uma área de treinamento. Isso eu pude trazer bastante dessa parte mais conceitual de como multiplicar esse conceito para a empresa. E eu utilizo muito disso para tudo, né? Acho que as habilidades que eu aprendi nesses anos aí como gerente de treinamento, eu consigo utilizar em praticamente tudo que eu faço. Hoje isso é muito bom. Não pode ser, como é que fala? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Você ensina, dissemina conhecimento, incentiva e não faz para você, né? Não pode, não adianta nada, não dá. Por isso que a gente nesse pilar, a gente busca um engajamento muito grande da alta liderança da empresa, né? E dos gestores, de pessoas que gerem as outras pessoas, porque você pode trabalhar na melhor empresa do mundo culturalmente. Se o seu gestor imediato não colocar aquilo em prática, ele vai fazer, desculpa o termo, mas ele vai fazer da sua vida um inferno, porque a empresa para você é o seu gestor imediato, né? Se o seu gestor imediato não comprar a briga cultural e de qualidade de vida da empresa e ele te mandar e-mail 8 horas da noite, exigir que você responda num final de semana, aí não vai adiantar nada, porque você não vai confrontar o seu gestor imediato. E isso a gente faz um trabalho muito forte, um train the trainers ali com a liderança, porque os principais multiplicadores de qualquer iniciativa da companhia são os gestores, né? Os gestores têm que estar alinhados com isso. Muito fera. Brother, olha que legal, né? Hoje a gente tem o exemplo do Rafa, que faz parte de uma multinacional, de uma gigante. Nós tivemos a honra de receber a Lígia Pádua falando de inteligência emocional. Nós tivemos a Beatriz Pinheiro falando de comunicação, de feedback, né? São pessoas que inspiram nesses assuntos. E a gente tem hoje o Rafael dando um exemplo prático de quem coloca em prática no dia a dia numa multinacional, numa gigante. Então, que bacana o B2B literalmente democratizando. Você vê como tem coisas que se ligam, brother? Bem interessante a experiência. Tem toda a razão. Né? Muito bacana mesmo. Rafa, conteúdo muito top, cara. Conhecimento, está democratizando, é o cerne do nosso programa, muito show. Voltando um pouquinho para a sua mudança, já dá para a gente que ama aí esse mundo de vendas, área comercial, pessoas, quais as grandes diferenças entre as áreas de treinamento e marketing, não só na PG, a tua experiência, mas assim, do que você conhece, é uma mudança grande.
quais as diferenças básicas? Quando você chega e se depara com aquilo, começa a tomar pé do desafio novo, o que mais te assustou? Caramba, isso é muito louco, isso é muito novo. Divide com a gente esse teu conhecimento. Não, com certeza, as diferenças são muitas. Desculpa, estou com um pouquinho de tosse. Tranquilo. Eu vou falar aqui de novo, como eu disse, eu falo em nome da minha percepção, né? E, para mim, a principal diferença é que a área de treinamento, ela é uma área que ela luta quase que diariamente para mostrar a sua importância dentro de uma empresa. Porque nem todo mundo tem uma mentalidade já voltada para a importância do treinamento. Muitas vezes é falado da boca para fora, mas nem sempre as pessoas entendem a real importância da área de treinamento. Por quê? Porque o treinamento, quando você precisa treinar um time de vendas, você vai tirar o pessoal da rua, do campo, do cliente, você vai parar essas pessoas para terem um treinamento. Então, existem alguns paradigmas do tipo, em vez do meu vendedor estar lá no cliente vendendo, tirando pedido, você está querendo que ele pare para fazer um treinamento. Só que a pessoa talvez ela não tenha uma visão lá na frente de que aquele treinamento vai ser fundamental para que esse vendedor execute melhor o seu trabalho no dia a dia. Então, essa luta, ela é muito constante na vida de um gestor de treinamento. Você precisa provar a todo momento por que aquilo é importante, o que vai agregar valor. Aí as pessoas te pedem um ROI de treinamento, dividir um ROI de treinamento, né? Dividir o resultado daquele treinamento. É uma das coisas mais difíceis que tem, porque na prática você não consegue isolar aquele treinamento para saber se você vendeu mais ou menos por causa dele. Então, a área de treinamento é muito desafiadora nesse sentido, de você tem que ficar criando as necessidades e defendendo essas necessidades para convencer a empresa que é importante você fazer aquele treinamento. Tentando tangibilizar o tempo todo, é mais ou menos isso, Raul? Você tem que tangibilizar, você tem que mostrar o porquê que aquilo é importante, e o que aquilo vai agregar. Só que muitas vezes é muito um assumption, assim, é muito você não tem... É difícil, por exemplo, quando você faz agora, por exemplo, quando eu faço... Agora em marketing, eu estou na parte estratégica do produto. Então, eu cuido hoje de 3 marcas. Então, quando eu quero fazer uma ação dessas marcas, seja com um desconto diferenciado numa grande rede de farmácias, eu consigo medir o resultado daquela estratégia, do porquê que eu estou fazendo aquilo. Em treinamento, essas coisas são muito mais difíceis. Então, eu, na minha visão, defendendo, obviamente, a área de treinamento, que eu gosto muito e vou levar isso comigo para sempre, para mim, a área de treinamento ela tem que ser vista como uma área estratégica, e muitas vezes não é, porque as pessoas não conseguem entender o real impacto daquilo. Agora, na área de marketing, não. Agora eu estou diretamente na estratégia das marcas, eu tenho que apresentar o plano da minha marca, qual o investimento que eu vou fazer, qual o retorno que eu vou ter desse investimento, quais são as ações, enfim. É uma coisa... Aí sim, aí a estratégia está muito mais explícita do que na área de treinamento. Então, essa é a maior diferença que eu vejo assim, hoje entre as duas áreas. O marketing ele já é visto, ele é uma área estratégica e ele é visto como uma área estratégica. A área de treinamento ainda não. Ela ainda é vendo como um plus, assim, sabe? Como um bônus. Se fosse uma coisa, um mal necessário, né? O pessoal gosta... mais ou menos o treinamento. É legal falar que tem, mas não tira o meu time da linha de frente. Isso, que eu quero vender. Exatamente. Por curiosidade, Rafa, você pode dizer quais as marcas você trabalha? É possível? Só por curiosidade? Então, de verdade, Zé, eu não sei. Por quê? Porque eu trabalho hoje com 3 marcas de prescrição médica. E quando a gente... Eu não posso falar de produto eu só posso fazer a minha comunicação dos meus produtos, ela tem que ser para profissional de saúde. Eu não posso falar então, numa... Sim. Tá legal. Isso pode ser visto como que a pessoa falou, como uma propaganda. Como uma propaganda. Então, de verdade, eu não sei. Nessa área não pode mesmo. Tá certíssimo.
Ô, Rafa, tá muito legal. Então, eu queria pegar esse gancho de treinamento. É uma coisa que eu gosto muito de falar, é treinamento. Se tem uma coisa que a gente faz Gosta aqui... e conhece, né? E conhece, né? E a gente, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é treinamento. A gente gosta de participar e de fazer o treinamento para as pessoas. Inclusive, em alguns casos aqui, a gente faz isso, como o caso aqui que nós estamos hoje, no CT Segurança, é um treinamento e é gratuito. Então, a gente democratiza mesmo o conhecimento e o treinamento para o pessoal que quer e precisa se inteirar. Nós não temos a pretensão de dar um diploma aqui para ninguém, mas a experiência das pessoas como você que vem para cá é fantástica. E eu queria abordar, voltando para treinamento, como eu disse, é um tema que eu gosto, esse período, vamos chamar de pandemia, a gente não gosta muito de falar nisso, mas ele está aí, ele existe, existiu, seja lá como for, prejudicou muito a gente na nossa organização, e eu creio que em várias, no quesito treinamento. Eu mesmo tinha treinamentos meus que eu faria para mim mesmo, para desempenhar a função. A gente é velhinho, mas a gente aprende todo dia, né? Você sabe que cachorro velho aprende truque novo, né? Não tem essa que não aprende. E como é que você, passando esse período, eu sei que você tem uma transição aí que agora está em marketing, mas você esteve bastante no treinamento. Como é, na época da pandemia, trabalhar um time comercial? Como motivar esse time? Como fazer toda essa abordagem e essa motivação fazendo remotamente, né? Como é que você se virou aí? Porque a gente literalmente, eu sei que o Daniel fez igual na nossa empresa Idem. Como é que você se virou para manter o time comercial motivado? Bom, agora que eu fiquei sabendo que o Zé é um especialista em treinamentos, eu já estou um pouco mais intimidado para falar de treinamentos aqui. Né? Não sou não. O especialista é o Dani aí, o teu irmão aí. Esse cara manja tudo. Você, brother. Eu só gosto. Não, tô brincando, mas e realmente é uma área que, pô, para quem gosta é um prazer aí você poder ser um multiplicador, né? Porque na verdade os gestores de treinamento eles são multiplicadores, né? E isso é muito legal. E foi realmente desafiador, né? Porque pegando aí essa época desde o começo da pandemia, eu fiquei praticamente durante todo esse tempo em treinamento, né? Já que no marketing eu comecei há 3 meses, então ainda é pouquíssimo tempo, e foi muito desafiador manter a equipe motivada, né? Porque você pega no cenário, no contexto que eu trabalhava, a gente temos um time comercial aí com aproximadamente 150 pessoas entre representantes e gerentes distritais, que são quem cuidam desses representantes espalhados pelo Brasil, e a gente tirou todo mundo da rua, levou todo mundo para casa nesse primeiro momento, e a primeira pergunta foi: e agora o que nós vamos fazer com essa galera do campo? Vocês conhecem o perfil das pessoas, né, dos representantes comerciais, como que a gente vai fazer para eles mantê-los engajados nesse período? E foi muito difícil, né, porque um dos grandes segredos de você fazer um treinamento bem sucedido para adultos, né, andragogia, que é a técnica de aprendizagem para adultos, ela fala muito disso, é você agregar valor ao que você está passando. Então, o primeiro desafio foi como trazer conteúdos que o representante vá ver como importantes para o dia a dia, para a execução das tarefas dele do dia a dia. Porque agora ele estava em casa, na frente de um computador, então como que a gente vai trazer conteúdos para agregar valor para esse time, para eles realmente sentirem que aquilo é importante. Então, essa curadoria inicial aí do que a gente ia fazer foi o primeiro passo que demandou um pouco de tempo e não foi fácil da gente buscar soluções, né? E uma outra... E aí, nesse meio tempo, começaram a aparecer as novas demandas, né? Que foi o trabalho virtual.
quando que a gente imaginar que a gente ia conseguir fazer com que as coisas não parassem com todo mundo trabalhando da sua própria casa? Então, nós começamos a adaptar a realidade daquele representante para o contato virtual, né, o contato remoto, como que ele vai trabalhar utilizando telefone, e-mail, ou essas ferramentas como Zoom, Teams, Google Meet, como que ele vai começar a utilizar essas ferramentas agora como a principal forma de trabalho, porque nós não tinha outra opção, era isso ou nada. Então, no começo, nós buscamos muito a capacitação do time em relação a essa nova realidade, a adaptar o nosso formato de visita presencial, que ele basicamente era 100% presencial, para esse modelo digital, esse modelo virtual. E nessas sessões, nos treinamentos, para a gente manter esse time engajado e motivado, nós mesclamos muito os temas desses treinamentos. Porque se a gente colocasse uma carga de treinamentos voltados aí a habilidades que o representante, que o time precisa ter, só voltada para o trabalho, para o negócio, ia ficar um negócio muito maçante, desgastante. Então, a gente buscou uma mescla entre treinamentos voltados para o business, mas voltado também para o desenvolvimento profissional individual de cada um desses representantes. A gente buscou aí no mercado formas de trazer conhecimento para agregar valor para o representante se sentir desenvolvido profissionalmente também. A gente percebeu bem no começo, isso foi muito importante, que esse formato de aula, né, eu citei a andragogia, fala muito disso, né, que o adulto ele aprende primeiro vendo que aquilo vai ser útil para ele usar na prática, ele aprende botando a mão na massa, ele não aprende ali assistindo uma aula de você botar uma pessoa na frente de um computador para assistir uma aula de 2 horas, a taxa de absorção de conteúdo dessa pessoa vai ser muito pequena. Então, a gente começou a fazer treinamentos em processos contínuos, onde aquela sessão via Teams, que é a ferramenta que a gente utilizava mais, que aquela sessão ela não ia ser o único... Aquilo não seria, resumidamente, o treinamento. Porque muitas vezes as pessoas elas pegam um conteúdo, montam os slides, fazem um treinamento ali de 1h30, 2 horas, e elas acham que elas fizeram um treinamento. Não, o treinamento não é isso. O treinamento é um processo contínuo. Você passa o conteúdo, você tem que achar formas daquela pessoa participar do treinamento para que ela se mantenha ali conectada, e as próprias ferramentas elas oferecem isso. Você consegue fazer algumas dinâmicas legais de treinamento, como... Estou dando exemplos aqui, se eu estiver me alongando muito, vocês me avisam. Segue, é teu programa. Mas, por exemplo, imagina ali eu peguei um time de 150 representantes e eu vou fazer uma apresentação de treinamento onde só eu falo. Aquilo vai ser, desculpa a palavra, um pé no saco para quem está assistindo. Sim. Então, a gente sempre colocava tarefas para eles fazerem, seja através de quiz, seja através de cases, onde a gente muitas vezes dividia esse time em grupos menores, em salas, passavam um case para eles resolverem e depois os grupos voltavam para a sala principal virtual ali, cada um apresentava o trabalho que foi feito entre grupos. Então, uma das coisas assim, mais importantes para o treinamento ter sucesso, eu acho que é você fazer os treinandos ali colocarem a mão na massa e fazerem parte daquilo. Seja através de uma aula invertida, né, de você passar um conteúdo onde eles vão preparar e depois eles vão apresentar para você e a gente vai fazer uma discussão sobre aquilo que foi apresentado. Enfim, tem algumas técnicas, algumas dinâmicas que a gente utilizou bastante para fazer com que essas sessões de treinamento não fosse simplesmente uma via ali, alguém falando e depois você já assume que todo mundo entendeu tudo e a gente sabe que na prática não é assim, né? E depois das sessões de treinamento é você manter ali o time engajado, seja através de pílulas de conhecimento do conteúdo que foi apresentado, seja através de discussão de caso, de fóruns com algumas pessoas para entender o que deu certo no treinamento, o que não deu, o que a gente vai fazer de diferente no próximo, como aquilo está sendo aplicado na rotina deles, no dia a dia. Eu acho que a gente teve um sucesso nesse engajamento, obviamente com alguns problemas no meio do caminho, mas muito baseado nisso, né? É muito utilizado hoje por muitas empresas a técnica do 70-20-10.
que você aprende 70% colocando a mão na massa, 20% compartilhando experiências, que é o que a gente está fazendo agora, e 10% do método tradicional ali, através de uma leitura de um livro, através de um curso que você assistiu, de uma faculdade que você fez e tal. Significa que esses 10% não são importantes? Obviamente, não, eles são a base, né? O conteúdo está ali nesses 10%. Só que esses outros 20% e esses outros 70% de pôr a mão na massa, eles vão ser o que vai enraizar aquele conteúdo dos 10% no dia a dia, que é aquele clichê, né, que você já deve ter ouvido também, que uma pessoa que você lê, se você lê um livro e não colocar aquilo em prática, é a mesma coisa que quem não lê o livro, e se você não tivesse lido aquele livro. Então, exatamente. Eu acho que o segredo do treinamento é esse, sabe? É você manter, você transformar o treinamento num processo contínuo. É essa questão de sessão de, vou fazer um treinamento aqui de 1 hora, apresentar um conteúdo, depois você faz uma provinha ali, aí fala, pronto, agora todo mundo já sabe o que fazer com isso. Isso resolvido. Não funciona. Acho que a melhor forma de manter o time engajado e, consequentemente, motivado é isso ser um processo contínuo e você manter essa chama acesa aí, essa coisa viva. Esse negócio do treinamento, você falou no início da nossa conversa, um pouco para trás, a respeito disso, eu só vou complementar, viu, Daniel? E já vamos para o jabá. Você falou a respeito da área de treinamento. Eu percebi pela conversa de agora que durante a pandemia, portanto, a área de treinamento ela teve uma valorização. Eu não estou dizendo que ela era desvalorizada, mas ela teve um crescimento de valorização. Eu penso que é isso que você está me dizendo, porque aquilo que era um tradicional, um treinamento, era um apoio, de repente passou a ser fundamental. Eu entendo que, por isso, esse destaque permitiu que a empresa até fizesse a sua promoção, porque mostrou quem é um profissional, porque você deve ter se virado, feito um louco para criar um método. Eu achei muito interessante tudo isso. Foi um aprendizado. Eu não sei se eu estou nos 70, no 20 ou nos 10, Daniel, mas eu sei que eu aprendi agora que foi sensacional o que ele falou, né? Mas valorizou, né, a área de treinamento, né, Rafa? Eu acho que a gente curte mais o mão na massa, brother. É mais o nosso eu estilo. acho também. Não, é mais. Não, a parte do mão na massa é legal, mas a parte de você trocar experiências ali, aí essa parte é muito legal também. Também. E tanto é que quando a gente fala desses 20% de trocar experiências, aí você coloca aí processo de mentoria, de feedback, ou mesmo de pares compartilhando as suas best practices, né? As suas melhores práticas aí do dia a dia aqui. Então, eu acho que isso é muito legal. E só para te responder, Zé, eu acho que sim, porque foi uma coisa que a condição da pandemia impôs para a gente. Então, a gente precisava, imagina, nós precisávamos que os nossos representantes começassem a entrar em contato com os clientes, no nosso caso, os médicos, de forma virtual. Mas eu não posso chegar para um time de 150 pessoas e falar, entre em contato com o seu médico de forma virtual e deixar que cada um faça da sua maneira. A gente tem que apresentar um modelo. Então, a gente pegou o nosso modelo uma equalizada, né? Exato, você tem que criar um padrão até para você saber avaliar quem está performando melhor ou pior. Então, a gente pegou o nosso modelo de técnica de venda, o nosso passo a passo de uma visita presencial e tentou adaptar para uma forma virtual, o time de marketing começou a produzir conteúdos digitais para que fossem enviados para os médicos por e-mail, seja lá qual o canal, mas a gente tinha que capacitar o time a aprender a usar essas ferramentas, a entender como o nosso time ele não sabia, por exemplo, não tinha experiência, ele não era cobrado por isso. Quando a gente encaminha um e-mail marketing para um médico, como que a gente avalia se aquele conteúdo foi bem sucedido ou não? Então a gente teve que começar a descobrir novos skills aí que o time precisava e começar a montar um plano de treinamento em cima disso. Então, o treinamento ganhou exatamente o que você falou. Nós, da área de treinamento, ganhamos um protagonismo que a gente nunca teve antes e não imaginava, né? Não estava previsto, né?
Não imaginava. O que tudo tem um lado bom. Né? Não estou falando que a pandemia tem um lado bom, porque pandemia, de qualquer forma, não tem um lado bom. O lado bom é que você mostrou que criou, né? Você conseguiram fazer tinha que fazer algo, então isso é importante. Já que a pandemia estava aí, vamos tratar disso. E, obviamente, um trabalho que a área de treinamento ganhou esse protagonismo, mas, obviamente, a gente não fez... Nós éramos em 2 pessoas, né? Eu tinha uma par, nós dividíamos em 2 gerentes de treinamento, mas, obviamente, foi assim, uma força-tarefa onde todo mundo se envolveu, todo o time comercial, o time de marketing, foi desenvolver todas as necessidades de treinamento que a gente detectou com a chegada da pandemia. Foi um trabalho que só foi possível porque todas as áreas se integraram de uma maneira muito forte ali para produzir todos esses conteúdos. O que a gente fez como treinamento foi tentar pensar nas melhores formas de multiplicar aquilo para o time, né? Mas foi um trabalho de muita gente, assim, não dá para falar que só a área de treinamento teve esse destaque. Não, claro. É que a área de treinamento tinha que se superar nessa hora, não adianta. Sim. É quem tinha a missão de multiplicar e de uma forma que gerasse o interesse em absorver. Esse foi o mérito, né? Não é construído sozinho, mas o grande mérito é se reinventar. Treinamento para força de vendas virtual foi uma baita reinvenção e aí foi o que você capitaneou. Muito legal. Pergunta do Zé. Muito bom. E só para complementar rapidinho isso em cima disso que você falou, Dani, porque isso foi muita tentativa e erro. Toda a sessão de treinamento que a gente fazia, eu sempre fazia uma pesquisa ali de reação, uma pesquisa de satisfação com o time daquele treinamento. Então, não foi tudo perfeito. Nós tomamos umas pancadas também que trouxe muito aprendizado para a gente, né? E aprendizado é muito assim, né? Tem que errar rápido. Tem que errar rápido. Exato. E acabar logo rápido. É isso aí. Exato. Tentativa e erro tem que ser uma coisa simulada, porque assim, tem uma frase que fala, né, que se você espera um negócio estar 100% pronto para lançar, você vai estar lançando tarde demais, né? Então, a gente teve que fazer muito isso. Sensacional. Bom, o nosso episódio está muito bom, está sensacional mesmo. E nós vamos chegar agora para o nosso Momento Jabá. O Momento Jabá é hora da gente equilibrar a nossa vida pessoal com a profissional. É hora de equilibrar a nossa performance aqui, meu brother Daniel, com a ActaVox e com a Techboard. A gente quer uma coisa e a empresa vai para outra. Então, vamos lá conciliar e fazer esse negócio. Vamos equilibrar isso aí, tá bom? Aguenta aí, pessoal, que vai jabá. Fala guerreiro, seja bem-vindo. Estou aqui hoje na casa da Techboard, trazendo uma novidade para vocês. A Techboard trouxe um equipamento, um desenvolvimento próprio da Techboard lá na Itália, que já está aqui no mercado nacional através da Techboard Latam, que é a solução de Team XR, ou seja, o Team XR. Ela é composta do seguinte: um óculos de mercado, é um óculos de realidade que eu consigo enxergar através das lentes, e quem está do outro lado também consegue enxergar o que eu estou vendo e interagir comigo. Voltamos do jabá e agora nós chegamos no momento papo reto. Voltamos, brother. É a hora de mandar uma pergunta. Pois é, você, meu brother Nel, o Rafael domina o tema, ele está muito sossegado, você está dando moleza para ele, está parecendo que ele é teu parente, bora dar um aperto nele, brother. Tá com medo da festa de família, depois ele te dá o troco, né? Manda uma pergunta das boas para ele. Secreto e me dá um presente de amigo da onça. Não, imagina, rapaz. Mas agora não, agora no papo reto não tem boi. Não tem essa, então manda, é teu. É meu. Cara, como você disse, brother, domina pra caramba o assunto, tá ensinando para nossa audiência conceitos valiosos, muito legal, sensacional.
Mas agora aquela pergunta que eu preciso trazer um bastidor aqui. Conta para a nossa audiência, Rafa, como é ser meu freguês no beach tênis? Ixi, agora lascou. Esse aí a gente ainda não teve a... Putz, quando você falou como é ser freguês, eu achei que você ia falar de outra coisa. Já ia ter que pensar numa... Agora lascou. Daniel, agora lascou com o cara. Ele já estava achando que ele vinha... Eu já achei que ele já vinha já de outro jeito. Já vinha no peito, né? Não. Boa. Só para dar aquela quebrada, aquela descontraída, Rafa. Mas essa é uma pergunta bem legal, bem importante aí. Esse momento é um momento que a gente gosta muito do programa. Então tem um pouco de um bom humor, é claro, tem que ter, a vida precisa disso. Equilíbrio, como você está nos ensinando. E aí a parte séria, a parte do democratizar o conhecimento, né? Rafa, quais os desafios e as soft skills e hard skills necessárias para conquistar a confiança e crescer após você trabalhava numa empresa de cultura alemã, foi comprada por uma empresa de cultura americana. Para crescer, continuar crescendo nesse grupo, conquistar a confiança e continuar crescendo. Fala um pouquinho dessas soft skills, hard skills, desse mix aí que você teve que botar em prática. Olha, é um assunto muito legal de falar. Eu acho que eu não falei no começo, né? Mas eu comecei na indústria farmacêutica na Merck, que é uma empresa alemã. Nós temos também a Merck americana, mas a Merck que eu trabalhava era a Merck alemã. E há 3 anos a P&G ela adquiriu uma parte dos produtos que a gente chama de healthcare da Merck e trouxe para o seu portfólio, que a P&G queria se fortalecer um pouco nessa parte de medicamentos, de trabalhar com alguns, de aumentar o portfólio nessa linha de medicamentos. E foi um desafio muito grande, porque são empresas de culturas totalmente diferentes, né? Uma americana, outra alemã. O nível de exigência é muito parecido entre as duas. São 2 empresas que vão muito, que focam muito, né? Quando a gente fala de hard skills, são 2 empresas que exigem dos seus profissionais o domínio das principais habilidades para exercer a sua função ali para ser capaz de exercer a sua função, principalmente tecnicamente ali. Mas eu acho que a forma como foi feita facilitou bastante essa integração. Obviamente não foi fácil, muitos desafios, mas a P&G, quando a P&G adquiriu essa divisão da Merck, eu e as pessoas que continuamos na empresa, que migramos para a P&G, a gente sabia que naquele momento nós que teríamos que nos adaptar a uma nova cultura, porque nós fomos a empresa comprada, né? É diferente, você vai comprar uma empresa, você não vai se adaptar à cultura daquela empresa, você vai trazer ela para a sua cultura. Então, o nosso desafio foi grande nesse sentido. Mas, em contrapartida, um dos primeiros slogans, assim, não sei se é slogan é a palavra, mas uma das primeiras mensagens que a P&G trouxe para a gente, que nos deixou mais confortável nesse momento, eles trouxeram um termo, né? Como a P&G americana utiliza muitas frases em inglês, eles trouxeram o termo best of both worlds. Ou seja, eles deixaram para a gente bem claro que eles estavam adquirindo não só produtos, como as nossas habilidades, os nossos capabilities, os nossos conhecimentos que eles não tinham. Por exemplo, esses produtos que eu trabalho hoje de prescrição, a P&G, ela não tinha produtos que dependem, produtos de prescrição, quando eu digo, são produtos com tarja vermelha que ficam para trás do balcão dentro de uma farmácia, né? Não são produtos OTC, não são produtos que ficam expostos nas gôndolas ali. Então, eles não tinham esse capability. Então, eles deixaram bem claro que eles estavam comprando o nosso conhecimento, a nossa forma de trabalho. Então, isso facilitou muito essa transição. Obviamente, do outro lado, nós tivemos que nos adaptar a todas as políticas da P&G,
as diferenças de política de compliance, de política com área de compras, com área de assuntos regulatórios, jurídico. Nós tivemos que nos adaptar esses processos da P&G, né? Então, foram difíceis, mas foram coisas difíceis, mas foi muito facilitado por essa questão da P&G deixar a gente à vontade para trazer o nosso conhecimento que a gente tinha dos tempos de Merck. E aí, quando a gente entra de soft skills, essa é uma outra parte que a P&G trabalha muito, essas habilidades que hoje são tão faladas, né? Que é uma coisa mais recente. O soft skill é algo muito mais recente que o hard skill, né? Sim, então, sim. Um deles que a gente trabalha muito na P&G como eu disse, né, a P&G, por ser uma empresa americana, utiliza muito a terminologia em inglês. A gente tem acho que eu posso considerar um soft skill que eles trabalham muito com a gente, que chama straight talk, que é a comunicação direta, transparente, sincera, muitas vezes te dando uma liberdade hierárquica, vamos dizer assim. Você não precisa se você não concorda você quer trazer um ponto de vista diferente do seu gestor imediato, por exemplo, você ter essa liberdade de comunicação. Transparência principalmente, mas assim, traduzindo, é algo assim, seja transparente, seja objetivo e seja claro, para que uma comunicação bem feita, ela evita problemas no futuro, que é o que eu disse, Sem por dúvida. exemplo, que é o que eu disse, por exemplo, dessa questão aí voltando, fazendo um link com o meu começo na área de marketing, que eu falei que a principal estratégia que eu tenho utilizado é definir prioridades com o meu gestor. Então, hoje ele vai me cobrar em cima disso que nós dois setamos, do que a gente combinou, do que a gente chegou num acordo em comum de que a prioridade era aquela. Então, ele não vai, entre aspas, não é poder a palavra, mas ele não vai me cobrar de algo que a gente não definiu como uma prioridade. Então, essa é a importância de uma comunicação. Uma outra coisa que a P&G tem também é você explorar a inovação, a criatividade das pessoas, esse growth mindset, essa mentalidade de crescimento, de você estar sempre disposto a aprender, né? Uma mentalidade de aprendiz. Na P&G, esse negócio de não, eu sempre fiz assim e sempre deu certo, por que você quer mudar? Isso não tem vez lá, não. Você tem que, se tiver uma coisa que você tem que mudar, você precisa mudar e você precisa estar disposto a aprender, né? Então, acho que isso também são assim, acho que entra muito em soft skills, em lidar com pessoas, em uma cultura de feedback transparente. Eu acho que tudo isso conta muito e ajudou muito nessa mudança, né? Nessa transição aí de integração de Merck para P&G. Não sei se respondi a pergunta, mas acho que é um pouco disso. Pô, assim. Respondeu pra caramba. Essa muito daí legal. Você respondeu. Essa você respondeu. Fácil. Só essa? Não, essa era o papo reto, Rafa. O cara é primo, ele te deu uma moleza danada. Eu vou fazer uma pergunta. Eu quero saber. Eu quero saber de você, Rafa. Como é que você mantém o equilíbrio pessoal e profissional numa segunda-feira, após o domingão que você assistiu o seu São Paulo jogar? Como é que você fica num fim de semana aonde você... como é o equilíbrio pessoal e profissional no domingo para segunda? Como é que é? Olha, bom, vamos começar assim. O fato de você falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional não significa que você é perfeito no assunto. Mas aí, Zé, eu acho que isso que você me perguntou, ele está mais relacionado com inteligência emocional. Eu acho também. Porque tem inteligência emocional para ser São Paulino. Ser São Paulino hoje é uma faculdade de inteligência emocional, resiliência, perseverança. Nós já passamos por isso também. O chiqueiro nosso, a porcada, já passou por isso também. Agora vocês estão deitando e rolando. O Zé está com bullying todo o programa, Rafa. Todo programa tem um bullyingzinho. Eu não vou fazer
programa de camisa verde. Mas tudo bem. Eu confesso. Mas, eu confesso que eu acho que todos nós temos as nossas... Nós não somos super-homens, né? Eu confesso que essa é uma das minhas fraquezas. Não é fácil, não. Isso está diretamente conectado com o meu humor, com o meu bom humor, com Às vezes eu prefiro que o jogo seja 10 horas da noite, porque por mais que eu não vá conseguir dormir depois, pelo menos eu não vou ter um dia inteiro pela frente para enfrentar depois de uma derrota. É estratégia. Agora sim ele saiu bem no papo reto, viu, Daniel? Isso é papo reto. Agora foi. Ô Zé, imagina um domingo, São Paulo e Corinthians, 11 horas da manhã, Corinthians ganha do São Paulo e depois eu tenho um almoço de família e vou encontrar o Daniel. Não, bicho, você não sabe se... Não, ninguém merece. Encontrar o Daniel ainda com a camisa dele ali pra... meu Deus. Não. Você tem toda a razão. Eu acho que o papo reto é familiar, viu? Muito bem. Nós estamos indo para o finzinho aí do nosso programa. Nós estamos finalizando esse episódio com a fantástica participação aí do Rafael Perobelli. Rafa, a gente agradece muito a sua gentileza, a gente sabe que você tem uma agenda bem forte, bem intensa, a gente reconhece o valor do seu tempo e a gente ficou muito contente com a sua participação. O que você achou da aula show aí, Daniel? Sensacional, brother. Já fazia um tempo que eu estava conversando com ele, no meio da pandemia, ele contando um pouco aí dos desafios lá do treinamento, né? Aquilo já estava me deixando... bem fascinado para nós dividirmos aí com a nossa audiência esse conhecimento do Rafa. E aí pinta essa promoção, ele fala, Dani, agora tá louco, e eu já pensei, deixa ele ter um tempinho, porque a gente já junta os dois assuntos, porque eu tinha convicção aí que seria realmente uma baita de uma democratização do conhecimento. Rafa, obrigado, você está ainda nesse processo de onboarding, né? Vamos dizer assim, mas encontrou uma brechinha aí para estar nos brindando aí com o seu conhecimento, a sua simpatia. Espero que você tenha curtido também. Dá o seu tchau aí para a nossa audiência. Se tiver alguma coisa que faltou que você queira complementar, fique à vontade para suas considerações finais. Abração. Dani, foi sensacional. Eu fiquei muito feliz. Não vi a hora passar, de verdade. Olhei aqui para o relógio no computador que está aqui na minha frente, eu não vi passar. O Dani me conhece, mas vocês que estão me conhecendo agora, assistindo, eu gosto muito de conversar, gosto muito de trocar ideia. Foi um prazer, fiquei muito feliz com o convite. A gente falou de equilíbrio de vida pessoal e profissional, que é um tema que eu gosto, mas confesso que às vezes é difícil, nunca vai ser fácil. Mas eu acho que o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é você se priorizar também, né? E muitas vezes isso é muito difícil. Eu confesso que o Dani brincou do beach tênis e eu era uma pessoa muito sedentária e um dia, no meio da pandemia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu peguei uma bicicleta, passei na frente de um negócio de beach sports ali, conheci o beach tênis e comecei a jogar. E agora o negócio, eu nunca tinha ouvido falar e o negócio virou uma febre. Mas é uma coisa que me fez bem e que eu continuo botando como prioridade no meu dia a dia. Hoje, eu desliguei o meu computador às 6 da tarde porque a gente tinha essa live programada. Se eu quisesse, eu teria trabalho para fazer, até a hora que fosse, porque trabalho sempre vai ter. A questão é você achar a sua produtividade para você não precisar de usar o seu tempo que você teria para fazer coisas para você, para o trabalho, salvo raras exceções. Eu acho que é você se priorizar, é você colocar a mesma importância da sua atividade física no que você dá para uma reunião com o seu diretor, a mesma importância de você ter uma pausa para um almoço saudável que você dá para uma outra apresentação que você precisa fazer. É você começar a priorizar. Não é fácil, mas a primeira pergunta, que eu acho que é o caminho de entrada para esse equilíbrio, é você, quando você deixar de fazer alguma coisa para responder um e-mail, você se perguntar qual a diferença eu responder esse e-mail agora ou responder esse e-mail daqui 1 hora depois que eu voltar da academia, depois de 20 minutos que eu passear com o meu cachorro. Então é você sempre se perguntar de qual que é o impacto daquela atividade que você está fazendo naquele momento e qual que é o problema de você parar essa atividade um pouquinho para fazer algo por você.
acho que o caminho para começar a buscar esse equilíbrio é esse. E essa é a minha mensagem final. E, pô, Zé, prazer te conhecer. Espero que um dia a gente possa trocar essa ideia pessoalmente, com cerveja melhor ainda. Dani, meu irmão. Com cerveja vai ser ótimo, né? É que o Daniel, viu, Rafa, eu vou ter que fazer um papo reto com ele. O Daniel, ele foge. Ele, a gente chama, vamos lá na Techboard, tem cervejada, tá? Ele, eu tô ocupado, tá nada, ele tá fugindo. O Daniel precisa aprender o equilíbrio, brother. Você tem que fazer um desequilíbrio a favor da cerveja. Boa. É isso aí, pessoal. Bora lá. Então, bora fechar o nosso episódio de hoje. Mais um programa que nós fizemos aí com muito carinho e respeito por todos vocês que nos assistem e pelo nosso convidado especial, que foi o Rafael Perobelli, o Rafa. A gente pede que você que está aí, compartilhe este conteúdo, manda no grupo da família, manda para a sogra, no grupo da torcida do seu time, promova o nosso programa e senta o dedo no like sem dó. No grupo do Beach Tênis. No Beach Tênis, manda no grupo para todo mundo ver. Olha, e vou dizer, hein, Daniel, junte-se aos 19 mil seguidores do canal do CT Segurança no YouTube. 19, boa. Bateu 19 mil, orgânico, associa-se ao CT. Seja um guerreiro como nós. E como esse é o último programa do ano, eu aproveito para agradecer ao Daniel, acompanha nesta temporada 2021, agradecer demais ao CT Segurança e a todo esse pessoal que fica no estúdio aguentando a gente aí, que nos apoiam, e também para as empresas Actavox e Techboard. Sem elas, não estaríamos aqui, né, Daniel? E que 2022 seja repleto de saúde e ótimos negócios para todos. Salve! É com tudo, Daniel! Valeu, meu brother. Muito obrigado. Reitero toda essa energia, toda essa vibe. Te agradeço imensamente aí pelo convite. Sempre me lembro do convite daquele dia e o Rafa trouxe hoje equilíbrio para a gente fechar o ano. Esse é um trabalho delicioso que tem me trazido equilíbrio, porque é gostoso discutir com quem nós traremos, o que falaremos, aí discutir qual que é a pauta, discutir o programa, é uma delícia, porque a gente aprende, a gente vê que as pessoas estão se engajando, estão sugerindo para a gente novos temas, então a gente está democratizando o conhecimento, isso é importante pra caramba, então, muito legal, te agradeço sempre, brother, vou te agradecer a vida inteira por esse convite, por essa oportunidade de estar dividindo contigo a apresentação do B2B. Um finalzinho de 2021 e um 2022 fantástico para todos, que seja o melhor ano da vida de todos nós, um ano repleto de saúde, repleto de bons momentos, repleto de trabalho, mas repleto de diversão também, de bons negócios, de esporte, de tudo que nós merecemos. Grande abraço, obrigado por tudo. 2022, tamo junto. Abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.